Fala galera, beleza? Lucas aqui. Hoje eu vou falar um pouco sobre o livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Dr. Stephen Covey. Vamos lá então. O primeiro tópico é seja proativo. Como que funciona esse primeiro tópico com relação à interpretação do Stephen? Ele basicamente ele diz, eu vou apresentar a partir de um exemplo que eu acho que fica mais fácil para a compreensão de todos. Você entra no supermercado e você se depara com uma senhora de idade reclamando dos preços, ela falando que na época dela não funcionava assim, que hoje está tudo mais caro. Aí o que o Stefan quer dizer com isso? Que no caso dessa senhora, ela está focando num problema que ela não tem muita influência sobre, que é a questão dos preços dos produtos no supermercado. E aí ele comenta uma coisa chamada círculo de influência. O que é esse círculo de influência? Você tem alguns problemas na vida que não necessariamente você consegue ter um impacto ou ter uma relevância para mudar esses problemas. Aí o que ele recomenda? Que você deva primeiro tentar ver o problema numa perspectiva maior, ver se você realmente tem o poder para mudar aquele problema ou se você só está reclamando sobre aquilo. Aí a conclusão sobre o tópico 1 é: foque sempre no seu círculo de influência. Vamos lá. O tópico 2 do Stefan, ele fala um pouco sobre comece com um objetivo. Eu acho interessante do livro que ele dá vários exemplos e eu vou acabar usando mais um deles para ficar mais fácil o esclarecimento. Ele faz a seguinte relação: se você tivesse a oportunidade de chegar no seu funeral e olhar para si mesmo, o que você diria? O que você diria sobre aquela pessoa que você está olhando? Ela foi uma pessoa proativa, ela foi uma pessoa que teve uma relevância na vida das outras pessoas, que ela conseguiu influenciar as outras pessoas a desempenharem o seu potencial máximo. Ele incita no segundo tópico para você realmente reavaliar quais são os objetivos que você tem de vida e se você está cumprindo com aqueles compromissos que você propôs. Show? Beleza, agora eu vou falar um pouco sobre o tópico 3, que seria procure primeiro o mais importante. O que significa esse procure primeiro o mais importante? Acredito que todo mundo tem uma lista na mente do que seria prioridade para si, com relação aos objetivos, não sei, comprar um carro, pagar uma conta, todo mundo tem as prioridades na vida. Mas o que o Stefan ele fala no livro, que eu achei muito interessante, que não necessariamente tudo que a gente fala é condizente com o que a gente faz. E o que ele recomenda no tópico 3 é fazer essa relação, fazer essa reflexão sobre o que você está fazendo, o que você está fazendo de um lado, em comparação com os objetivos que você propôs. Se os dois corroboram ou não, ou se eles estão em sinergia ou não. Beleza? Bom, vamos lá. O tópico 4, ele fala sobre pense ganha-ganha. O que seria esse pense ganha-ganha? O exemplo que eu vou utilizar aqui, eu acho que vai ficar mais fácil para esclarecer. Como é que funciona? O Steph ele usou um exemplo que eu achei muito interessante. Ele apresentou a relação como se fosse, uma pessoa, um influencer, um youtuber. Ele tem um certo número de seguidores, correto? O que a maioria das pessoas pensa? Quando esse influencer encontrasse um influencer dele concorrente que falasse sobre os mesmos temas, ele apresenta que você deva pensar não ganha-perde. O que seria esse ganha-perde? Se eu tenho 10 mil seguidores e o meu adversário, o meu concorrente teria também 10 mil seguidores, o primeiro pensamento que possa passar pela minha mente é: se esses 10 mil seguidores
que eu tenho começarem a gostar ou acompanhar o trabalho desse meu adversário, eu vou perder seguidores. E o que o Stefan recomenda é que você deva pensar de forma ganha-ganha. Por exemplo, eu chamar esse adversário para poder fazer um vídeo para apresentar os pontos positivos sobre o canal dele, sobre o meu canal, que aí isso faria com que eu ganhasse mais seguidores, e depois ele mesmo me chamaria para fazer um vídeo no canal dele para que os dois pudessem ganhar seguidores e não pensar de forma que para um ganhar o outro tem que perder, mas sim que os dois poderiam ganhar seguidores de forma sinérgica, pensando da forma ganha-ganha. Fala galera, beleza? Eu vou falar um pouco sobre agora o tópico 5. Procure primeiro compreender. Bom, eu achei muito interessante o exemplo que o Stefan utilizou para elucidar esse tópico 5, que ele fala da seguinte situação. Uma pessoa vai até o médico, ela está sentindo desconforto na vista, ela relata ao médico, né, que está sentindo esse desconforto, e o médico ele tira os seus óculos e dá para a pessoa e fala: você está se sentindo melhor? Você está enxergando melhor? A pessoa fala: não, eu não estou enxergando melhor, eu estou na verdade até pior. Aí o médico ele comenta: tenta olhar sobre uma perspectiva de um olhar mais positivo, tenta ver a situação sobre outro olhar. Aí a pessoa olha, mexe no óculos, vê que não melhora aquela situação. Aí, qual que é a reflexão sobre esse exemplo que ele apresenta? Que o médico ele apresentou uma resolução do problema de vista dele e não da pessoa. Ele não se colocou no lugar da pessoa para entender o problema que ela está passando. Aí a conclusão final desse tópico seria: primeiro compreender, primeiro se colocar na situação sobre o olhar da pessoa, para depois tentar realmente resolver essa situação. Então, agora eu vou falar um pouco sobre o tópico 6, que é crie sinergia. Eu vou dar um exemplo que vai ficar mais fácil elucidar esse tópico. Bom, basicamente, num bairro existem 3 pessoas que vendem limonada. Uma vende a limonada muito bem, a outra produz a limonada muito bem, e a outra pessoa ela tem uma gestão financeira sobre o retorno dessas vendas muito bem organizada, muito bem direcionada. Aí o que o Stefan ele recomenda? Que essas 3 pessoas, se elas fossem trabalhar de forma sinérgica, de forma conjunta, elas poderiam aproveitar o ponto máximo de desempenho de cada uma dentro da sua área e criar assim um negócio juntando o melhor de cada pessoa, fazendo com que o negócio prosperasse de uma forma que nenhum dos 3 esperaria. Fala galera, para finalizar, eu vou falar um pouco sobre o tópico 7, que ele basicamente ele diz que afine um instrumento. O que seria esse afinar o instrumento? Bom, eu vou contar mais uma historinha para ficar mais fácil a compreensão. Basicamente, o Stefan ele fala da seguinte situação: tem um homem serrando uma árvore. O objetivo dele é cortar aquela árvore. Aí chega uma outra pessoa, aquele homem trabalhou o dia inteiro, chega uma outra pessoa e fala para ele: por que você não para 5, 10 minutos para poder afiar a serra, para poder concretizar essa atividade e não ter que ficar sofrendo tanto? Aí o homem fala: eu não tenho tempo para afiar a serra, porque eu tenho que cortar essa árvore logo. Aí esse quebra de paradigma que é interessante você ver no livro, que a maioria das pessoas elas se ocupam tanto, ou pelo menos acreditam que estejam 100% ocupada nas tarefas, no trabalho que ela tem que realizar no dia a dia, que ela acaba esquecendo que ela precisa realmente sempre estar aprendendo e desenvolvendo as tarefas que ela se propõe a realizar. E que você tendo 20, 30 minutos para você focar nas coisas que vão auxiliar você no seu desenvolvimento, no seu desempenho, que seria a leitura de bons livros, seria a realização de atividade física, você ter uma rotina da sua
alimentação. O que eu quero dizer com isso? Tentar sempre comer bons alimentos. Se você quebrar essa rotina, se você conseguir separar pelo menos de 20 a 30 minutos do seu dia para poder realmente afinar um instrumento, seria melhorar o seu conhecimento sobre alguns assuntos, você conseguiria realizar coisas muito maiores, realizar suas tarefas que você propõe de uma forma muito mais eficaz, e no final das contas, se você parar para pensar, você estaria ganhando tempo e não perdendo aqueles 20, 30 minutos que você se propôs a perder, ou melhor dizendo, investindo em você todos os dias. Bom, para finalizar, eu acho interessante eu apresentar que é essencial que você cuide dos seus recursos mais valiosos, que o Stefan ele apresenta até um quadro sobre quais seriam os 4 recursos mais valiosos da nossa vida, que seria a nossa mente, o nosso corpo, o nosso espírito e o nosso círculo social emocional. O que seriam esses 4 tópicos? O corpo, você poderia trabalhar ele fazendo alguma atividade física, se cuidando, tratando melhor de sua alimentação. A sua mente, procurando sempre se desenvolver, lendo bons livros, estando sempre com a mente aberta sobre novos assuntos. O terceiro seria o seu quadro social emocional, que seria a relação que você tem com as pessoas e com os familiares à sua volta. E o quarto seria o espírito. O que seria esse espírito? Procurar você ter sempre uma conexão consigo mesmo, com seu eu interior, fazendo não necessariamente meditação, mas estando sempre em contato com o seu interior, com o seu subconsciente. Beleza? Bom, eu agradeço pela atenção de todos. Eu acho que esse resuminho do livro pode ajudar vocês a ter uma compreensão de qual foi a ideia do livro e da influência que esse livro teve sobre mim, beleza? Eu agradeço a atenção de todos por terem disponibilizado um pouco do tempo para poder acompanhar o meu canal, acompanhar as minhas leituras, os resumos dos livros que eu venho postando, beleza? Muito obrigado a todos, valeu!